Pode sentar, querido. Boa noite com quem eu não falei, para quem eu não falei, né? Que como ele já declarou aqui, que o shalom do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a vida daqueles que estão em casa assistindo. Nessa noite eu trago uma palavra para você. Fecha os teus olhos. Puxa bem fundo a respiração e solta devagarzinho. Isso. Sinta o perfume de Cristo. Amém? Olhe para mim e diga: desperte e busque a presença de Deus. Esse é o tema dessa noite, para a gente estar aprendendo um pouco sobre buscar a presença de Deus como tem que ser, como é devido. E o texto base é Lucas 9, de 28 a 36. Lucas 9, de 28 a 36. Tem aí, Lucas? Isso. Vamos ler juntos aqui? Amém? Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e a roupa dele ficou de um branco brilhante. E eis que 2 homens falavam com ele, eram Moisés e Elias, que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam caindo de sono, mas conservando-se acordados, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes começaram a se afastar de Jesus, Pedro lhe disse: Mestre, bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Porém, Pedro não sabia o que estava dizendo. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e ficaram com medo ao entrar na nuvem. E dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho, o meu eleito, escutem o que ele diz. Depois daquela voz, perceberam que Jesus estava sozinho. Eles ficaram calados naqueles dias. Até aí, nós podemos ver, querido, nesse episódio que Jesus, ele no monte da transfiguração, ou no monte da transformação, ele teve o seu rosto transformado, desfigurado. E vimos também que a palavra diz que as suas roupas ficaram resplandecentes diante dos olhos de Pedro, de Tiago e de João. O que aconteceria comigo e com você se alguém na nossa frente tivesse o seu rosto desfigurado e as suas roupas resplandecentes de uma hora para outra? É um fantasma. Eu vou correr. Mas ali era Jesus, e foi um momento de uma poderosa manifestação da glória, diga, manifestação da glória de Deus. Foi exatamente o que eles viveram ali naquele momento, uma experiência sobrenatural. Mas olhando ainda para esse texto, a gente pode detectar que um dos motivos que impede a gente de viver uma experiência poderosa com Deus é achar que Deus escolheu aqueles para terem experiências poderosas. Não, que ele diga, é comigo que ele quer. Ele quer ter experiência comigo, diga isso. E muitas vezes a gente olha, não, vai ser com o pastor Davi, vai ser com fulano de tal, mas comigo nunca vai acontecer. Mas eu venho te despertar nessa noite dizendo que a vontade de Deus para a minha vida e a sua vida é que a gente esteja em intensa busca pela presença dEle.
uma intensa busca pela presença dEle, para que a gente possa viver experiências poderosas com Ele. Mas por que que um vive e outro não vive? Porque a busca é diferente, a intensidade da busca tem sido diferente. Você quer viver experiências poderosas com Deus? É tempo de buscar como nunca buscamos. É tempo de mergulhar como nunca mergulhamos. Mas pastor, qual é o caminho do Monte da Transfiguração? Qual é o caminho do Monte da Transformação? É sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Sobre alguns caminhos que nos levam a ter experiências nobres com Deus, experiências poderosas com Deus. Não vamos esperar chegar os dias maus, onde nós estejamos presos dentro de uma enfermidade, dentro de uma situação, para vivermos tempos assim. Não, é hoje, é enquanto estamos vivos, é enquanto estamos sóbrios, é enquanto estamos sãos na nossa saúde emocional, espiritual e física. Deus hoje vai nos ensinar sobre isso, sobre a rota do Monte da Transfiguração. A primeira coisa que eu vejo nesse texto, que o primeiro caminho que eu tenho que entrar é pelo caminho da oração. Diga, oração. Eu preciso decidir orar. É uma decisão. Oração não é se eu tenho ou não tenho vontade. Oração é um caminho, é uma porta de entrada, de começo, de recomeço. É arma de ataque, é arma de defesa, é chave de acesso. Então eu preciso decidir orar. Versículo 28 vai dizer: cerca de 8 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago. Para quê? Para quê, querido? Levou para ter um bate-papo? Levou para ter um discipulado? Levou para que o Pai pudesse se revelar? Mesmo que isso tenha acontecido, não, Jesus levou eles para orar. A Bíblia está dizendo. Então esse é o primeiro caminho, não é um atalho, é um caminho para o Monte da Transfiguração, ou seja, para o encontro da transformação. Quando eu falar Monte da Transfiguração, você pode se lembrar de encontro da restauração. É o caminho da restauração. Querido, quem quer ter experiência com Deus precisa decidir ter. Não dá para ficar esperando, não dá para ficar apenas falando: eu gostaria de ter uma experiência com Deus, mas Deus não vem ao meu encontro. Querido, é preciso decidir subir o monte. Pedro, Tiago e João poderiam dizer: não, Jesus, vai sozinho, temos muito o que fazer. Mas eles: não, nós vamos contigo. Querido, escute uma coisa, é preciso decidir dar o passo de fé, é preciso decidir buscar a face de Deus, mesmo que tudo diga ao contrário, contra a nossa vida. Jeremias 29:13 vai nos garantir que se a gente buscar, a gente vai achar. Mas buscar como? De todo o coração. Estamos buscando superficialmente, por isso não achamos. Estamos indo até a metade do caminho e não aguentamos, e dizemos que não aguentamos mais. Entramos no propósito de jejum e quando chega no 20º dia, faltando um, não aguento mais. A Bíblia diz que vai ser fácil, mas que vai valer a pena. Então, querido, um propósito de oração nos aproxima de Deus, e por consequência, o nosso encontro com Deus, quando nós o achamos, nos leva a experiências sobrenaturais. Quem aqui já teve experiências sobrenaturais quando se encontrou com o Senhor? Você tem saudade desse dia? Há quanto tempo você não tem outra? Diga: vai ser hoje. Eu vim para te encontrar. Venha ao meu encontro, Espírito Santo. Não tenha piedade de mim, vem com força. Querido, um propósito de oração nos aproxima e nos leva
a experiências poderosas. Então, ore e busque. Diga para o seu irmão: e ore e busque. Por quê? Porque Ele quer se revelar a você. Ele quer revelar coisas extraordinárias a você, a mim, a você, a igreja, a noiva. Então o primeiro caminho, qual é? Oração. O segundo caminho para o monte da transfiguração é decidir buscar a Deus com pessoas que também querem viver grandes experiências. O problema é que a gente às vezes busca com pessoas erradas. Quando é aquela pessoa: não, Adriano, não vai dar certo não, cara. A gente já orou tanto tempo. A gente já pagou preço à beça. Você responde assim: querido, não é no Cronos não, é no Kairos. Não é no meu e nem no seu tempo, é no tempo de Deus. E se aquela pessoa não decidir acreditar nisso, deixa ela e vai sozinho para o monte. Querido, Jesus poderia levar quantos discípulos? Quanto ele quisesse. Mas ele decide levar? Por que 3? E os outros? Por que ele não levou? Querido, versículo 28 mostra que Jesus poderia ter levado, mas ele diz que levou Pedro, Tiago e João. Querido, quais têm sido as suas companhias? Será que são pessoas que também querem buscar a Deus com você, ou são pessoas que tendem a te afastar ainda mais da presença? Com quem você tem ido para o monte ou nem tem ido? Porque no meio do caminho essa pessoa te faz desistir. Deus hoje te pegou aqui. A palavra hoje te pegou, querido. E ela não vai abrir mão da tua vida. O Pai não abre mão da tua vida. Jesus, ele tinha discípulos, ele tinha amigos que desejavam estar com ele, estar com Deus. E nós só precisamos de pessoas assim para andar com a gente. Pessoas que querem a presença, pessoas que têm sede pela presença, pessoas que estão a todo tempo dizendo: vamos para a presença, precisamos parar para orar, vamos aqui, vamos ali, mas vamos para a presença. Com quem eu tenho andado, querido? Com pessoas que me motivam a buscar a Deus todos os dias com mais intensidade, e não mais com aquelas pessoas que já se acostumaram com a presença e vivem apenas como religiosos e questionadores. Juliano pregou aqui semana passada e falou para mim e para você: não gaste energia com essas pessoas. Pessoas que já limitaram o teu encontro com Deus. Não, já basta. É até aqui que eu vou. E sabe o que acontece, querido? Essas pessoas que não vão mais andar com você, não viverão a vida extraordinária que Deus vai levar você a viver. Alguns receberam a vida extraordinária, umas 3 pessoas. Quando você decidir andar com as pessoas certas, você se encontra com a vida extraordinária. Então, querido, provavelmente Jesus levou para o monte, sabe quem? Aqueles que não duvidavam que algo extraordinário iria acontecer. Jesus levou para o monte aqueles que não iam chegar no meio do caminho e dizer: Jesus, está bom aqui, já estamos cansados, a noite já está intensa, já caiu a noite, vamos orar aqui mesmo. Não, querido. Não foram esses que Jesus levou. Jesus levou com ele aqueles que não duvidavam que algo extraordinário iria acontecer, que a glória de Deus iria se manifestar naquele lugar. Está com pressa para quê? Por causa de alguns segundos eu posso perder a bênção. Por causa de alguns segundos eu posso deixar de viver o melhor momento da minha vida na presença. Então, querido,
Quem subirá ao monte com você a partir de hoje? Ou seja, quem estará contigo nos seus próximos propósitos de oração? Você já deve estar identificando quem vai estar, né? E também aqueles que não podem estar, porque são aqueles que trazem a distração, que nos distraem, que nos faz perder o foco, que muda a nossa rota. Então, querido, diga assim: a segunda coisa, o segundo caminho é subir o monte. Diga, não está ouvindo aí não, gente? É subir o monte com pessoas que querem viver coisas extraordinárias. Terceiro caminho, querido, decidir buscar a Deus antes de viver a experiência. Diga, buscar a Deus antes de buscar a experiência. Tem gente que quer começar pelas experiências, não é? Versículo 29 vai dizer: enquanto ele orava, a aparência de seu rosto foi transformada ou transfigurada, e suas roupas se tornaram brancas e resplandecentes. Querido, a Bíblia é clara aqui, ó. A Bíblia diz que enquanto ele... Aí começou a acontecer. No dia que ele chegou naquele lugar, o semblante dele mudou, as roupas ficaram brilhantes, e depois ele orou. Não, querido, é pagar o preço primeiro. Não é chegar e sentar na janela, não. Sabe? Deus hoje pegou você. Deus hoje me pegou com essa palavra. E Ele vai nos levar para essa rota. A rota do Monte da Transfiguração. A rota do encontro da transformação. Só aqueles que decidem, dê um forte aplauso ao Senhor. Querido, por muitas vezes Jesus subiu no monte, escute isso. Por muitas vezes Jesus subiu no monte com o propósito para orar, mas nem em todas as vezes ele viveu a experiência que ele viveu aqui no Monte da Transfiguração. Às vezes a gente quer dar comando para Deus, às vezes a gente quer a resposta em todas as orações naquele momento. Nem todas as vezes que Jesus subiu, ele viveu uma experiência sobrenatural. Então, nem em todas as vezes que você vai orar, Deus vai responder de imediato. Existe um tempo oportuno, você já ouviu falar nisso? Existe um tempo oportuno, que é o tempo certo, é o tempo onde Deus vai decretar, é hoje. Aquela oração de 10 anos atrás, é hoje. Aquela oração de ontem não era para ontem, é para hoje a resposta. Então, querido, por muitas vezes aconteceu isso com Jesus, mas nesse momento aqui, ele vê o poder do Pai, a manifestação da glória de Deus enquanto ele orava. Diga para Jesus: bastava estar com o Pai, mas o Pai o presenteou com algo a mais. Você quer algo a mais? Tem gente que vai receber. Você quer viver experiências poderosas com o Pai? Você quer viver algo a mais com o Senhor? Busque a presença dEle antes de pedir qualquer coisa. Busque pela face dEle antes de relatar os teus problemas. Busque pela presença dEle antes de contar para Ele tudo o que você necessita, porque Ele não trabalha na nossa necessidade, querido. Ele trabalha na motivação, na alegria do nosso coração, naquilo que é de verdade, que está de verdade aqui dentro. Ele sonda e conhece o nosso coração. Não dá para ir para a presença dEle
apenas levando uma mochila cheia de problemas. A resolução desses problemas é consequência de uma busca intensa. É quando eu me esqueço dos problemas e foco só no Senhor. Pedro, Tiago e João foram porque sabiam que algo poderia acontecer, porque não tem como estar com o Mestre e nada acontecer. Não tem como andar com Jesus e nada acontecer. Com quem eu tenho andado? Quem tem sido a minha fortaleza nesses últimos dias? Quem tem sido a minha base de sustentação? Quem tem sido a minha bússola, o meu norte? Quem tem sido, querido? Quer viver experiências sobrenaturais? Busque a presença dele. Escute uma coisa: as nossas orações às vezes mais parecem que estamos dando ordem a Deus a nosso favor. Às vezes a gente vai para o quarto de guerra e começa a dar ordem a Deus a nosso favor, a favor da nossa casa. Querido, é ao contrário. A rota está errada. Precisamos mudar nossa forma de orar. Precisamos começar sempre exaltando o nome dEle. Segundo, confessando os nossos pecados arrependidos. Terceiro, adorando. E depois, filho, deixa que Ele resolve tudo. Deixa que o Espírito Santo vai começar a te direcionar. Não mais a tua carne, não mais o teu desejo carnal, não mais o desejo da tua alma, mas agora, quando você está com o teu coração quebrantado na presença do Senhor, você entende a voz do Espírito e começa a orar de forma correta. Permita ao Espírito Santo te direcionar nessa noite. Não importa o que você disse até agora, não importa o que você falou no meio da adoração, talvez você já tenha colocado a sua situação diante de Deus, não tem nada errado nisso não, querido, mas vamos inverter agora o caminho. Vamos começar pela exaltação, vamos começar pela adoração, vamos começar pelo arrependimento, pelo quebrantamento. Aí sim, Ele vai sondar o nosso coração e vai ver que tem caminhos bons aqui dentro, e vai ver que agora sim vale a pena. Agora vale a pena eu tirar esse servo, agora vale a pena eu tirar esse príncipe, agora vale a pena eu tirar essa princesa dessa situação. Essa é a leitura do Espírito Santo nessa noite. Quarto caminho: decida despertar do sono para viver uma experiência sobrenatural. Você percebeu que a palavra diz que eles estavam bêbados de sono, eles estavam com muito sono. Diz a palavra: Pedro e os outros lutavam contra o sono, mas acabaram despertando e viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Queridos, os discípulos estavam com muito sono, diz a palavra, mas diz também a palavra que eles decidiram despertar. E o que aconteceu? Enquanto eles estavam acordados, eles puderam ver a glória de Deus. Diga para o seu irmão: não se sinta culpado quando sentir sono na hora da oração. Quase ninguém sente, né? Ou é só eu? Mas deixa eu te falar algo. Vença o sono, mantenha-se despertado, porque pode ser naquele exato momento que você vai ver a glória de Deus se manifestando a teu favor. É no improvável, é além do limite. São nesses momentos que Deus gosta de operar. Quando eu me entrego, quando eu me rendo, quando eu digo não aguento mais, quando eu digo assim: Senhor, ou o Senhor entra, ou eu não tenho mais o que fazer. Se tem alguém que hoje nesse estágio, é hora de você falar isso para ele. Talvez você tenha falado, mas da boca para fora, e começou a agir novamente onde Deus teria que agir.
Você não deu nem tempo para ele agir. Você já saiu do monte da transfiguração tentando fazer as coisas de novo, coisas que você está só repetindo e nada acontece. E Deus está dizendo: desça e espera. Saia desse lugar e espera. Saia com essa palavra no teu coração, querido. Escute, tem momentos que não precisamos falar muito, ou até mesmo nada. Basta que a gente fique no colo do Pai, usufruindo da presença dEle, usufruindo da sua paz, usufruindo do teu descanso. Há quanto tempo você não entra nesse descanso? Há quanto tempo a tua mente, a tua alma vive perturbada dia após dia? Deus está mudando tudo aqui hoje. Deus está dando uma direção para a palavra, e eu estou aqui passando as linhas e não consigo ler. Tem gente aqui desesperado, e Deus está dizendo: saia daqui e espera. Quinto caminho para o Monte da Transfiguração, ou para o encontro de transformação: decida ser humilde. Versículo 36 vai dizer: quando a voz silenciou, só Jesus estava ali. Naquela ocasião, os discípulos não contaram a ninguém, diga, não contaram a ninguém o que tinham visto. Ah, se sou eu, é ruim que vai ficar quieto depois daquele negócio ali todo. Mas a Bíblia diz que eles saíram daquele lugar e não abriram a boca enquanto não foi ordenado pelo Senhor. Querido, aqueles homens viveram experiências extraordinárias com Deus, com Jesus na caminhada, com os profetas, com a glória de Deus, com a voz de Deus. Mas eles, depois daquela experiência ali no Monte da Transfiguração, diz a Bíblia que eles se calaram, não contaram nada a ninguém do que tinha visto e vivido naquele momento. Querido, escute uma coisa, isso serve de lição para mim e para você. Quando nós temos experiências genuínas com Deus, a gente toma consciência da grandeza dele, coisas que outras pessoas não vão entender. Só tem consciência da grandeza de Deus quem tem experiência com Deus. Eu posso falar de um Deus grande para você, mas se você não conhece esse Deus, você não vai entender. Você vai dizer que eu estou delirando, você vai dizer que foi coisas do acaso, você vai dizer que foi uma coincidência, você vai dizer: não, mas isso tinha que acontecer, já estava escrito. Querido, não tem nada disso. É a minha busca, é a tua busca. Quando nós temos experiências com Deus, essas experiências moldam a gente, elas quebram a nossa vida e faz de novo. E aí a opinião das pessoas não importa mais, o que importa é a transformação que aconteceu na minha vida. Se eu estou testemunhando para você de algo que eu vivi e continuo vivendo, e você não acredita, eu tenho que passar para outro, eu tenho que contar para quem vai acreditar. Não precisamos anunciar a experiência que nós tivemos com Deus para nos promover. Isso é um erro. Eu não tenho que vir aqui falar de uma experiência para você, para edificar a minha vida, para exaltar a minha vida, não, mas para edificar a tua vida, para acionar a tua fé, para você se levantar e dizer: eu sirvo o mesmo Deus que você, então eu quero ter experiências como você teve, e creio que vou ter. Diga aí, creio que vou ter. As experiências profundas com Deus, diga, as experiências profundas com Deus me faz calar e ao mesmo tempo falar.
Que isso, pastor? Calar com os lábios e falar com o testemunho de transformação que aconteceu na tua vida. Você não vai precisar abrir a boca. A tua transformação vai falar mais alto do que a tua voz. É isso que Deus quer fazer aqui nessa noite. Ele quer transformar para que o teu testemunho seja um eco, seja uma voz no meio de uma sociedade que não conhece Deus. Não é você sair e chegar lá e ser envolvido pela sociedade, mas é você envolvê-la e trazê-la para a presença de Deus. Você está entendendo aí, querido? Uma voz acima da tormenta. Lembra desse discipulado? Uma voz acima da tormenta. A tua vida transformada é a maior voz que um perdido pode ouvir. Eu não preciso olhar para você e você me falar o que aconteceu. Eu só preciso olhar para você e ver o que Deus fez, para eu acreditar nesse Deus. Só quem convence é o Espírito Santo. Não adianta eu tentar convencer você com as minhas verdades, com a minha teologia. Se o Espírito Santo não se movimentar na tua vida, você vai continuar um sepulcro caiado. Mas se eu ficar quieto e você olhar para a minha transformação, é mais provável que você seja transformado assim, porque o Espírito Santo vai entrar em ação e vai começar a fazer coisas incríveis. E é isso que eu vejo Deus fazendo aqui hoje. Coisas incríveis. Para finalizar essa reflexão, a sexta porta, o sexto caminho. Não construa tenda no monte. Não arme tenda no monte. Versículo 33 a 37 vai dizer assim: quando Moisés e Elias iam se retirando, Pedro, sem saber o que dizia, falou: Mestre, é maravilhoso estarmos aqui. É bom estarmos aqui, né? Vamos fazer 3 tendas. Uma será sua, uma de Moisés, outra de Elias. Enquanto Pedro ainda falava, uma nuvem surgiu e os envolveu, enchendo-os de medo. Então uma voz que vinha da nuvem disse: Este é o meu filho, meu escolhido, ouçam. Quando a voz silenciou, só Jesus estava ali. E naquela ocasião os discípulos não contaram a ninguém o que tinha visto. Mas escute agora. No dia seguinte, quando? Eles aguentaram uma noite inteira. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. Tem propósito ou não tem? Querido, encontros frequentes com Deus são fundamentais para a nossa vida. Por quê? Porque no encontro da transformação nós somos renovados, nós somos alimentados, nós somos reabastecidos. Mas todo encontro tem um propósito distinto, que é nos preparar para lidar com a multidão que nos espera lá fora. Você está pensando que o que você está recebendo aqui hoje é para você? Deus vai te dar uma oportunidade essa semana de você chamar uma pessoa para subir o monte da transfiguração. Alguém que vai chegar desesperado, não sei o que fazer. Vem cá, vamos para o monte da transfiguração. Onde é isso? Aqui atrás da porta aqui, bem aqui nesse cantinho. Vem para cá comigo.
eu vou orar por você. E o meu Deus vai agir na tua vida. Você crê? Eu creio. Então vamos orar. Não tenha pressa até que a glória desça, até que aquela pessoa seja cheia da paz, até que aquela pessoa fique sã na sua mente. Não pense mais em se matar, não pense mais que terminou, que acabou, que vai desistir. Enquanto ela ainda expressar essa vontade, você não saia dali. Essa é a igreja dos últimos dias. Essa é a igreja desse tempo. O mundo tem pressa, mas nós não. Nós temos paciência. Nós temos compaixão. Nós temos, acima de tudo, o amor de Deus na nossa vida, que é para amar essas pessoas. Não fazer o que Deus não mandou você fazer, mas fazer aquilo que o Espírito vai te direcionar a fazer. Não agir pelo coração, mas agir pelo Espírito. Você está entendendo? Então, quando eu desço desse monte, eu estou preparado para lidar com essa multidão. E essa multidão expressa um grito de socorro por libertação, por cura. E os versículos 37 a 43, bota aí para mim, Lucas, versículos 37 a 43, vamos ver o que diz. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. Um homem na multidão gritou: Mestre, suplicou-lhe que veja meu filho, o único que tenho. Um espírito impuro se apodera dele e o faz gritar, lança-o em convulsões e o faz espumar pela boca, sacode-o violentamente e quase nunca o deixa em paz. Supliquei a seus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Jesus disse: geração incrédula e corrompida, até quando estarei com vocês e terei de suportá-los? Então disse ao homem: traga-me seu filho. Quando o menino se aproximou, o demônio o derrubou no chão, numa convulsão violenta. Jesus, porém, repreendeu o espírito impuro, curou o menino e o devolveu ao pai. Tem demônio para você expulsar nos próximos dias. Quando você sair do monte da transformação, Deus vai colocar os endemoniados, os prostitutos, os perdidos, os doentes, os enfermos, para usar você. Para usar você. Não precisa trazer para o pastor, porque a mesma autoridade que está aqui, está aí. Você entende isso? Querido, só depois de um tempo de busca e de vivermos experiências sobrenaturais com Deus, é que nós somos revestidos de autoridade para que de fato a gente faça a diferença na vida das pessoas. Diga: sem experiências com Deus, sem testemunho de poder. Agora, querido, sem testemunho de poder, nós somos apenas mais um no meio da multidão. Só que esses não estão aqui. Os que estão aqui são aqueles que vão descer desse monte aqui hoje, porque profeticamente o monte da transformação é nesse lugar, nessa noite. E quando você descer desse lugar e chegar na rua, na casa, no trabalho, você vai ter a oportunidade de ver a glória de Deus sobre a vida das pessoas através de você. Você pode ficar de pé? Decida hoje, querido, por uma vida de busca pela presença de Deus.
Se torne um discípulo cheio da autoridade para cumprir a missão que Ele tem para você. Alguns aqui estão com a missão na mão e não sabem o que fazer. Deus hoje está se revelando a você. Querido, escute ainda, a fome que precisamos ter pela presença de Deus não é uma vontade vazia. Não conseguimos isso sozinhos. A gente precisa do Espírito Santo. O Espírito Santo é que gera essa fome e nos move em direção ao Pai. Você crê assim? Então você vai clamar a Ele hoje. Jesus hoje te escolheu para subir ao monte com Ele. E o que você vai fazer? O que você vai fazer? Apenas buscar a Deus? E deixar que Ele te surpreenda com experiências sobrenaturais? Você quer isso para a sua vida? Querido, escute uma coisa. Chegou o tempo de descer do monte e através do seu testemunho de poder fazer a diferença no meio da multidão. Chegou o tempo de libertarmos de fato os cativos, os oprimidos. Chegou o tempo de sermos igreja, curando os enfermos, transformando essa multidão de doentes em um exército forte e poderoso. Você está disponível para Deus? Quantos estão disponíveis para Deus? Onde estão esses que desejam ser diferentes para fazer a diferença? Quem são esses? Profeticamente, como eu já te falei, hoje esse lugar representa o monte da transformação, e se você é aquele que decidiu buscar a presença de Deus, venha para cá. Literalmente, venha para cá. Venha para cá, junte-se a mim. Vamos orar juntos, até que Ele venha. Nós não vamos nos cansar, até que Ele venha, até que o Senhor venha, até que a glória desça sobre nós. Se você é um escolhido, dê um passo à frente. Você não precisa ficar coladinho não, você deu um passo à frente, você já denunciou para o Senhor que é você. Não será mais um culto, querido, será o culto da tua vida. Será o momento, o encontro. O encontro, essa noite é o encontro.